Um cometa incrivelmente brilhante está voando em direção a algum planeta e, com grande velocidade, aproxima-se cada vez mais rápido do planeta. As pessoas que caminhavam pelas ruas viram uma luz colorida no céu, como um enorme tornado. Eles ficaram em pânico, pensaram que era um objeto voador não identificado, ou uma cobra gigante. Acabou mesmo sendo uma cobra. Todos correram e gritaram em pânico que o fim do mundo havia chegado. As pessoas foram tomadas pelo medo, algumas abandonaram todos os seus pertences e veículos, e algumas até fugiram, deixando os seus filhos para a morte certa. A cobra era do tamanho de um enorme arranha-céu, abria a boca como se tentasse comer tudo o que via. O caos começou nas cidades, as casas começaram a cair, tudo explodiu e queimou, a multidão em fuga chamou de dia do julgamento. Desde a abertura do portal para outra dimensão, a maior parte da Terra e todos os oceanos do planeta foram preenchidos com criaturas demoníacas. Quando a aura do planeta foi restaurada, as pessoas despertaram habilidades especiais em si mesmas e começaram a desenvolvê-las para torne-se guerreiros e extermine monstros. Na zona segura da cidade de Lanche, em 2030, em um dos restaurantes, um homenzinho disse ao patrão que deixava dinheiro para o jantar na mesa, como sempre. Um cara grande e atlético entrou no estabelecimento e disse que precisava de 4 pratos de arroz, como de costume. A isto acrescentou que queria ovos mexidos com tomate e carne cozida. Alguém da cozinha chamou-o de tio e pediu-lhe que se sentasse primeiro. O cozinheiro preparou rapidamente o pedido do rapaz, e com a mesma rapidez trouxe toda a comida que pediu, avisou que estava com muita fome, aparentemente por isso o cara estava com pressa para cozinhar. O jovem mal terminou todos os pratos, perguntando como seu tio H.U. passou sua incursão no deserto. Ele respondeu que estava tudo bem até encontrar o rei javali de crina espinhosa. Parece que o monstro enlouqueceu e os atacou assim que viu que o prédio onde estavam escondidos estava destruído. Tio H.U. interrompeu abruptamente sua frase. O jovem ficou interessado e esperou a continuação da história. H.U. continuou. Esta criatura mordeu seu tio Li, e ele perdeu o braço. Xiao se ofereceu para preparar a sopa para seu retorno. H.U. parou Xiao e sentou em seu banco. Ele tinha quase 18 anos, pois descobri que o cara deveria acordar logo, mas então Xiao o interrompeu, dizendo que ele fez 18 anos semana passada e já havia acordado. H.U. ficou surpreso e também perguntou como foi tudo e que talento o herói tinha. O cara disse que era Rank C, e seu talento foi um golpe forte. Os bêbados sentados ao lado dele ouviram isso e pensaram que Xiao estava só bêbado, porque esse é o nível mais baixo de talento. Um dos homens entrou na conversa, dizendo que a maioria dos que estão sentados aqui tem a mesma posição, então eles ficam aqui bebendo suas vidas e não se tornam guerreiros como todos os outros. O herói ficou chateado com esse presente de aniversário. Tio H.U. levantou-se da mesa e levantou o homem pelo colarinho. Ele tinha o dobro do seu tamanho, então conseguiu facilmente, mas o herói foi até a cozinha preparar sopa para tio Li. Alguém gritou da plateia que ele se preocupa muito com sua família, então ainda tem esperança, mas o herói já havia ido para a cozinha deprimido. O herói pensou em sua classificação de nível C, pensando que não poderia haver esperança com tal classificação. Como de costume, ele pegou o frango, um enorme cutelo e apontou para o animal, com a intenção de cozinhar caldo de galinha. Então ele bateu nela com força, mas então apareceu uma notificação em seu sistema informando que a sincronização com o jogo foi concluída com sucesso, e eles também deram um ponto de habilidade em habilidades. Também foi dito que o herói agora tem acesso a um conjunto para iniciantes, seu armazenamento e cartas aumentaram. O herói entrou diretamente no sistema de jogo, na frente dele havia uma janela com suas características, no momento o poder de combate do herói era de 325 unidades. O jogo perguntou se o herói queria se mudar para o depósito, ele concordou. Ele foi instantaneamente teletransportado para uma direção desconhecida. Ele se viu em uma sala de metal cercada por cubos translúcidos. Nestes cubos estavam guardadas algumas cartas, eram cartas para aumentar a experiência. O herói imediatamente percebeu que havia se mudado para o depósito, como queria. Abrindo um dos cubos, ficou surpreso ao ver que o talento poderia ser estimulado. Nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Uma vez despertado um talento, ele não pode ser alterado. Portanto, apenas olhando para o talento de uma pessoa, você pode entender imediatamente se ela se tornará um guerreiro ou não. O herói se pergunta se ele também poderá se tornar um guerreiro se ainda mudar seu talento. O sistema perguntou se o cara realmente queria usar o cartão de aprimoramento de talentos. Ele imediatamente respondeu que sim.
A carta de atualização de talento foi aplicada com sucesso. Seu talento de rank C foi alterado para um talento de rank B com um acerto crítico. As informações estatísticas foram atualizadas para dizer também que as ações de ataque crítico têm 30% de chance de aumentar o dano em 3 vezes. Mas não só o talento do herói mudou, seu poder de combate também aumentou em 191 unidades. Ele treinou duro por 6 anos, mas usando apenas uma carta, seu poder aumentou muito mais rápido. O herói não entendia que tipo de sistema era esse, já que ele conseguia melhorar as coisas muito bem. Imediatamente ele foi novamente transportado do menu do jogo de volta para a cozinha, onde ele pertencia. Xiao sentiu como se um poder inexplicável tivesse se espalhado por todo o seu corpo. Balançando sua faca habitual para cortar carne, Xiao acidentalmente quebrou ao meio a mesa onde sempre cortava a mesma carne. Era um poder incrível. Se tal golpe fosse desferido em um monstro, deveria deixar uma ferida bastante profunda nele. Tio Agao estava conversando com alguém ao telefone. Ele disse que eles não tinham mais batedor. Se agissem precipitadamente não conseguiriam cumprir a missão. Eles concordaram em se mudar em 3 dias. Ele entraria em contato com seus amigos e descobriria se eles tinham batedores que pudessem ajudá-los. Xiao saiu da cozinha e ouviu a conversa. Perguntou sobre a partida deles para o deserto. Pelo que ele sabe, no caminho de volta eles tropeçaram no rei javali de crina espinhosa e perderam todos os seus pertences. E como o tio Li está ferido, eles não têm mais batedores, então não poderão devolver as coisas. Xiao pediu desculpas a ele por não poder ajudá-los de forma alguma. Agao tranquilizou o sobrinho, dizendo que ainda teria uma chance de ajudá-los de alguma forma. O tio despediu-se do rapaz e partiu em direção à cidade. Para entrar no deserto, o dano do jogador deve ser superior a 1000. E também vale a pena ter uma identificação de guerreiro com você. O herói prometeu a si mesmo que definitivamente encontraria uma maneira de subir de nível. Ele precisava ficar mais forte. Xiao veio à granja como sempre. Seu chefe perguntou por que ele estava atrasado. O cara se desculpou, dizendo que em troca mataria algumas galinhas antes de partir. Xiao rapidamente correu para o prédio. No final do dia, ele entrou no prédio com as galinhas, examinando a enorme quantidade delas. Tendo começado a matá-los, ele percebeu que por matar uma galinha eles lhe dariam 2 unidades de experiência e também lhe dariam dinheiro por isso. O herói matou cada vez mais galinhas, ganhando experiência própria. 2 horas depois, ele finalmente subiu de nível e também ganhou 100 pontos de atributos. Ele decidiu distribuir a centena inteira em 4 características. Inesperadamente seu chefe veio até ele, perguntou como o cara estava. Ele se vestiu num instante e já estava fugindo, dizendo que havia matado um pouco mais de galinhas do que o necessário. Xiao já havia se aproximado de sua escola. Aparentemente ele apareceu no trabalho pouco antes das aulas. A recompensa pela tarefa foi um cartão de talento. Parece que o cara vai precisar de uma pedra do despertar para desbloquear o segundo talento. Seu amigo de repente correu até o herói. Ele o assustou, enquanto perguntava o que ele estava pensando para ter ficado tão desatento. O herói disse que Shan o assustou e também perguntou se ele sabia onde conseguir a pedra do despertar. Shan perguntou por que ele precisava disso. O herói já havia acordado, mas ele respondeu que queria colecionar uma coleção destes. Um amigo perguntou se o cara tinha ouvido falar que alguém que ele conhecia havia despertado um talento de nível C e foi aceito na Universidade Mizuki. Xiao respondeu que por ter um talento desse nível, não era de surpreender que ela fosse aceita em tal universidade, mas Shan ficou surpresa porque ela não disse nada ao herói. Eles eram amigos de infância. Pois bem, o herói tem razão. Tendo despertado um talento deste nível, o dano dela imediatamente subiu para 2000. Alguém chamou os amigos, eles se viraram para ver quem era. Era a mesma garota de quem eles estavam falando. Ela chamou o herói para ela. A multidão que passava pelos amigos imediatamente se virou para olhar para a garota. Eles estavam com muita inveja dela. Shan os deixou, dizendo que ainda tinha coisas para fazer. O herói perguntou o que ela estava fazendo aqui. A menina respondeu que também estudava nesta escola e tinha o direito de vir. Ele ficou surpreso e perguntou se ela não foi aceita na Universidade Mizuki. Por que ela veio até ele? Na verdade, ela veio se despedir dele e lhe dar algo. A Universidade Mizuki tem um programa especial para pessoas como ela. Ela terá que ir para o deserto por 4 meses, e só retornará após o início do ano letivo. A garota entregou ao herói uma caixa incompreensível. Ela disse que ganhou na universidade depois de se matricular. Ela não precisava, então deu para ele. Ela também se virou e disse que o Xiao que ela conhece nunca desiste. Ela estará esperando por ele na Universidade Mizuki. Ele examinou a caixa com interesse, tentando abri-la. O herói conseguiu retirar a tampa superior.
Dentro desta caixa havia outra, nela estavam escritas 9 lâminas de trovão. O sistema detectou uma habilidade de combate de classe terrestre de alto nível. Existem apenas 4 classes de habilidades. Uma habilidade de classe terrestre de alto nível vale pelo menos 50 milhões de moedas de aliança. A garota deu a ele um livro de artes marciais para que ele pudesse entrar na Universidade Mizuki. Ele não a decepcionaria. O acerto crítico acabou sendo compatível com essa habilidade. Ele definitivamente deveria experimentá-la no exame de artes marciais. O herói planejou obter um certificado de guerreiro e depois comprar uma pedra do despertar para seu segundo talento. A universidade não era um problema tão grande para ele. O herói chegou a um grande edifício. Em frente a ele estava um leão de fogo com olhos diferentes e um tigre de ferro alado. Estes são animais raros de alto nível. Xiao entrou no prédio. Era o salão da Guilda dos Guerreiros. Havia uma grande fila para um mecanismo interessante. Ele abordou a funcionária. Ela pediu que ele preenchesse a ficha de inscrição, depois entrasse na fila para a primeira prova e depois subisse as escadas até o escritório para avaliar as habilidades de combate. O herói ficou na fila. O cara à sua frente já havia se aproximado para tentar o golpe. Ele balançou com toda a força e acertou a placa de metal. Os números na tela ultrapassaram 500 quilos. Depois dele estava nosso herói. Ele se aproximou do trabalhador, dizendo seu nome e nível de talento. Xiao reuniu todas as suas forças em um só golpe e já estava se preparando para acertá-lo. Balançando com força, ele acertou a placa da mesma forma que o participante anterior. Apenas com o golpe do herói a placa de metal foi dobrada. Os números na tela mostravam o resultado do impacto de 2.108 quilos. O apresentador achou que o carro havia simplesmente quebrado. O herói não esperava que o treinamento de vários dias pudesse melhorar tanto suas habilidades. O anfitrião disse a Xiao para selecionar uma arma e ir para a sala para o próximo teste. A multidão e o resto da fila ficaram incrivelmente surpresos com números tão grandes na tela. O herói se aproximou do estande com armas, examinando cuidadosamente cada uma delas. Como resultado, o herói escolheu uma adaga, pois seria mais conveniente, e chegou a hora de experimentar essas mesmas 9 lâminas de trovão. O funcionário chamou o herói. Era a vez dele, e também havia alguns riscos associados a esse exame. O homem disse que se o herói não conseguir ou estiver cansado de lutar, grite para que ele venha e pare o teste. A avaliação das habilidades de combate começou e pesadas portas de metal se fecharam na cara do herói. Um rugido foi ouvido atrás dele e um enorme tigre imediatamente pulou sobre ele. Xiao ficou com medo, mas conseguiu evitar o ataque. O herói se ajoelhou e começou a tirar algo do bolso. Os trabalhadores que o observavam não entendiam por que ele hesitava. Com a velocidade do herói, mesmo que ele erre um golpe, ele poderá correr até a porta, ou estará tramando alguma coisa. O herói ativou sua habilidade de combate e um brilho azul apareceu ao seu redor. Ele gritou que iria caçar animais no deserto. Depois disso, com um golpe poderoso ele neutralizou o enorme tigre. Um acerto crítico foi ativado. Seu ataque causa 8 vezes mais dano. Após a batalha, um examinador entrou na sala. Ele disse que mesmo aqueles que lutam constantemente no deserto não poderiam receber tal classificação. Ficou claro que suas habilidades de combate eram classificadas como classificação a mais. O herói passou com sucesso no teste. Não entendeu como fez isso, pois simplesmente brandiu a espada e usou seu talento. O examinador o elogiou e mandou que subisse ao 6º andar, onde receberia um certificado. Depois de receber o certificado de guerreiro, o herói só precisa comprar uma pedra do despertar. Ele decidiu manter sua posição em segredo, caso contrário, teria problemas desnecessários, enquanto nosso herói estava sendo observado por um homem com uma capa escura. O herói já se encontrou com um amigo. Shan disse que tem uma loja de alquimia conhecida no mercado de materiais exóticos. Se quiser comprar uma pedra podem levar lá, concordou o herói. Shan também perguntou o que aquela garota queria conversar com Xiao, ao que o herói respondeu que eles estavam conversando sobre todo tipo de bobagem, nada mais. Shan disse que mesmo sem palavras entende que agora existe uma grande distância entre eles, e também o aconselhou a comprar poções para se mostrar melhor no vestibular para a universidade. Eles entraram na loja. O herói perguntou na soleira se eles tinham pedras do despertar. A garota atrás da caixa registradora apontou para a terceira fileira. Cada uma das pedras custava 500 moedas cada. Xiao perguntou por que elas eram tão baratas, ao que Shan respondeu que uma pessoa só pode despertar um talento, então poucas pessoas compram essas pedras. O herói comprou uma pedra que gostou. Shan pediu, como já estavam aqui, para ir até a loja de armas. O vendedor imediatamente recomendou adagas aos caras. Seu material é 10 vezes mais resistente que o aço comum.
Com essas adagas, a força do herói deveria aumentar para 50 pontos. Ele perguntou o preço da adaga. O vendedor disse 8.200 moedas, já que é de aço azul. O preço é mais alto. Ele avisou que a loja dá 3 meses para devolução. Xiao pediu para embalar sua lâmina. Eles saíram da loja. Shan perguntou que arma Xiao pegou. Ele lhe mostrou uma adaga. Seu amigo avisou que tal arma não era particularmente útil para pessoas com baixo nível de talento. O herói respondeu que estava tudo bem. Comprou para a coleção, e já era bem tarde, deveriam ir em direção à casa. Ele já estava planejando como finalmente completaria o segundo despertar quando chegasse em casa, imaginando o que aconteceria desta vez. O herói ficou preocupado antes de acordar, olhou longamente com entusiasmo para a pedra. O sistema perguntou se o herói tinha certeza de que queria começar a despertar o segundo talento. Ele, por sua vez, respondeu imediatamente que sim. Nele foi descoberta a energia que bloqueava o despertar, ela se acumulava e era absorvida automaticamente. O despertar ainda foi concluído, ele recebeu o talento de classificação A, Insight. O personagem principal ficou surpreso, seu primeiro talento era apenas Rank C, e o segundo chegou ao Rank A. 4 estatísticas foram aumentadas em um total de 60 unidades e o dano aumentou em mais de 1.300. Finalmente, o herói poderá ir para o deserto, sua força e posição permitem isso. A equipe do tio Hagao perguntou onde estava o batedor, eles já estavam reunidos perto da muralha da cidade. Hagao disse que eles precisavam ir e que ele assumiria o reconhecimento, o que deixou a equipe indignada, pois não havia encontrado ninguém para essa função. Ele disse que o tio Lee estava ferido e outro camarada imediatamente ofereceu sua candidatura como batedor. Atrás deles, alguém gritou que o batedor havia chegado, todos se viraram. Era Xiao e ao mesmo tempo trouxe comida para todos eles. Ele disse que veio aqui para ir para o deserto com eles. Hagao começou a dissuadir o cara, ele mesmo sabe muito bem o que é um terreno baldio para um lugar, mas mesmo assim o cara nem é um guerreiro. O conhecido deles apoiou Hagao nessa conversa. Mas Xiao se gabou de já ter se tornado um guerreiro e mostrou-lhes o distintivo que lhe deram. Eles garantiram que a identidade de guerreiro de Xiao fosse genuína, emitida pela guilda de guerreiros. Ele não poderia dizer a eles que havia despertado o sistema e, mesmo que o fizesse, eles não acreditariam nele, então a melhor solução seria mentir para eles que ele havia despertado um talento de ataque crítico de nível B. O grupo avisou Xiao que o deserto não era brincadeira. O herói respondeu que realmente queria ir, e não apenas para ficar olhando, mas para encontrar seu pai malcriado. Além disso, eles tinham uma vaga para o cargo de olheiro, então ele aceitaria. E o mais importante, ele poderá preparar comida para eles na estrada, já levou tudo o que é necessário para isso. Hagao concordou em levá-lo até eles, com a condição de que, quando saíssem para o deserto, Xiao obedecesse a Hagao em tudo. O resto do grupo quis imediatamente almoçar antes da surtida, eles estão felizes porque agora não terão que comer apenas biscoitos. Para ir para o deserto, primeiro você precisa viajar 4 horas em um trem especial. Os caras lá são caras perigosos, então devem tomar cuidado. Além disso, o cara não tem equipamento de proteção normal, e valeria a pena preparar um sobressalente anel. Os caras já haviam entrado na carruagem, iam procurar lugares livres. Passando por uma empresa, ouviram que estavam discutindo sobre eles, perguntaram aos rapazes se não tinham medo de levar um recém-chegado em missão. Um cara do grupo de Xiao respondeu a uma delas, ao que gritou sarcasticamente que não conseguia proteger nem o próprio irmão, muito menos um recém-chegado. O loiro atacou o cara malvado, mas Hagao rapidamente o deteve. Eles estavam prontos para brigar, mas a equipe de Xiao puxou o amigo para longe daquele bandido, mas ele não se acalmou e continuou jogando lama no loiro. Mesmo assim, ele escapou das mãos de seus parceiros e ofereceu ao inimigo uma luta justa, 1 contra 1, e o perdedor pularia do trem. O bandido concordou prontamente, esperando a vitória. Hagao argumentou que o poder de combate de seu parceiro era 600 unidades menor que o de seu inimigo. Xiao percebeu imediatamente que precisava ajudá-lo. Ele examinou o corpo do inimigo e calculou seus pontos fracos, o lado esquerdo e a panturrilha direita. Ele contou ao tio quais eram os pontos fracos do adversário. Ele, por sua vez, agradeceu ao rapaz e disse que o derrotaria sem problemas. Sem esperar o fim da conversa, o inimigo começou a correr em direção ao tio Xiao. Ele saltou sobre ele e brandiu a espada, com a intenção de matá-lo com um golpe. Com o movimento de sua espada ele bloqueou o golpe do inimigo e o jogou para trás. Os outros amigos de Xiao ficaram surpresos porque o tio começou a luta com a técnica mais forte. Ele usou uma espada brilhante de nível B,
pode aumentar a velocidade em 80%, mas é muito perigosa. Eles ainda estavam lutando. A certa altura suas espadas se cruzaram e o inimigo disse que a vida não era boa para seu oponente, que ele decidiu lutar com ele. De repente, suas espadas se desfizeram e o tio empurrou bruscamente o inimigo. Ele claramente não queria perder o momento, então correu até o bandido na velocidade da luz para vencer o duelo. Ele arrancou a lâmina de suas mãos. O golpe foi tão forte que o inimigo voou novamente. Ele voou quase toda a carruagem e caiu de costas. Os parceiros de Xiao imediatamente começaram a elogiar o amigo. Embora ele já fosse velho, não havia perdido as habilidades de luta. Mas os amigos do bandido também decidiram não deixar o tio de lado e quiseram atacar, defendendo o amigo. De repente a luta deles foi interrompida por um homem de terno. Ele apareceu de repente no meio deles e ativou algum tipo de campo de proteção. Todas as pessoas no raio imediato voaram para longe dele. Tio Hao disse que este é um talento de nível S, campo gravitacional, e a força deste homem não é inferior à força de um nível geral. O campo desapareceu e todos se acalmaram. O homem disse a todos em tom rude que aqui era proibido lutar. Ele também ameaçou que, se visse uma briga novamente, jogaria todos imediatamente para fora do trem. Os sócios de Xiao sugeriram que primeiro tratassem dos ferimentos de seu tio. O mesmo perguntou quem era esse tal Hou, e respondeu que não sabia, mas sua força era muito assustadora. O trem estava quase chegando na estação que precisavam, não houve mais brigas e o resto da viagem correu bem. O herói e sua companhia desceram na estação desejada, discutiram zonas seguras, e a primeira foi o acampamento siderúrgico. Esta é uma zona segura e local de abastecimento de soldados. Eles saíram da estação, Xiao olhando para esta parte da cidade com interesse. Hou viu uma loja. Eles vendem equipamentos e insumos, precisam se apressar e comprar tudo o que precisam sair rápido. Depois de comprar tudo o que precisavam, os sócios mudarão-se para o deserto. Hou disse que assim que saírem do acampamento, deverão estar em plena prontidão para o combate. Ele mostrou a Xiao seu talento. Era um talento de rank B, ou melhor, um elemento fogo, capaz de acumular fogo elementar. Tio Long possui o talento rank A, dragão explosivo, que aumenta a força, agilidade e físico por um determinado tempo. Tio Dão, por sua vez, possui um talento de nível B, aumentando a velocidade. Seu alvo está na cidade caída número 283, que foi invadida por um rei javali de crina espinhosa de nível senhor. Xiao correu em direção ao alvo, gritando para o tio que ele poderia cuidar de si mesmo e completar as tarefas do batedor. Depois de algum tempo, o herói parou por causa de um som estranho. O chão sob seus pés começou a tremer. Os parceiros ainda viam Xiao, então rapidamente vieram em seu auxílio e disseram-lhe para se afastar. Um enorme dragão de fogo de repente explodiu do chão. Era um animal de nível de mutação médio e, mais especificamente, uma piton flamejante. Hou disse que os ataques da peônia flamejante são lentos, mas você precisa ter cuidado com seu fogo. Xiao se levantou na frente de seus amigos e disse que ele mesmo acabaria com esse monstro. Ele usou o scanner e identificou um ponto fraco onde queria atingir. O herói voou até a piton. Ela reagiu e já abriu a boca para comer o herói. Mas Xiao foi mais rápido e, com um movimento hábil de sua lâmina, cortou a piton ao meio. O sistema deu ao herói uma recompensa na forma de 286 pontos de experiência e um aumento de nível. Xiao ficou encantado com um aumento tão rápido na experiência. Os sócios elogiaram Xiao, ouviram dizer que a carne de cobra é uma delícia, então vão gostar da comida hoje. A equipe acendia uma fogueira e sentava em volta dela. Normalmente, se quisesse comer algum tipo de carne, era preciso ir a restaurantes ou hotéis, e os preços lá não eram baixos. Depois que o personagem principal adicionou 100 pontos de estatísticas, seu poder de combate aumentou visivelmente. Tio Hou interrompeu os pensamentos de Xiao, dizendo que eles passariam a noite aqui hoje. Então alguém ouviu o uivo dos lobos do deserto. Seria muito ruim se os lobos os alcançassem. A equipe rapidamente recolheu todas as suas coisas, apagou o fogo e seguiu para Nordeste. Eles concordaram em fugir para a cidade caída número 186, caso se separassem. Antes que tivessem tempo de chegar ao ponto indicado, os lobos finalmente sentiram seu cheiro e já estavam por perto. Uma matilha enorme e faminta de lobos estava perseguindo os caras. Aqueles, percebendo que não poderiam escapar, ficaram de costas um para o outro e se prepararam para lutar contra a multidão de lobos. Hou disse a Xiao que eles precisavam encontrar o momento certo para atacar, já que os lobos do deserto eram incrivelmente rápidos. O cara sacou a adaga. O lobo ia atacá-lo, mas ele previu o ataque.
Ele viu o ponto fraco do lobo, o estômago, e com um golpe forte rasgou a barriga do lobo que o atacava. Ele gritou para os outros que o ponto fraco deles era o estômago, mas eles, por sua vez, começaram a se surpreender com o poder de combate de Xiao, perceberam que era claramente nada menos que 1000. Os lobos atacaram toda a matilha, os caras não tiveram oportunidade de contra-atacar, todos iniciaram uma luta ativa contra os lobos, estavam bem protegidos pelas armaduras que haviam adquirido antecipadamente. O lobo agarrou um tio pela mão. Tio Hu usou suas habilidades ao máximo, até mesmo usando um punho flamejante. Todos brigaram com os lobos, parecia que estava tudo bem, mas ainda era cedo para se alegrar. Xiao também acompanhou os outros e usou 9 lâminas de trovão na batalha. Tio Hu, ouvindo as conversas dos outros, disse para não se distrair, seria melhor conversar depois que tudo acabar. Havia cada vez mais lobos, todos estavam furiosos e iam atacar todos juntos. Xiao já estava se preparando para repelir o ataque de centenas de lobos. Os lobos de repente começaram a recuar, todos de uma vez. Toda a matilha de lobos ficou em silêncio em um momento, após o qual um uivo muito alto foi ouvido. Os caras ficaram com medo desse fenômeno. O parceiro, em pânico, chamou os outros. Os lobos comuns se separaram e um enorme lobo branco com asas saiu do meio da matilha. Aparentemente, a equipe estava muito assustada. Esta fera era chamada de Rei Lobo Alado. Era um chefe de nível rei. Hu disse que esta é uma mutação entre os lobos do deserto. Ele sabe quem é e do que é capaz. Um sócio disse ao outro que em caso de sua morte, ele transferiria todo o seu dinheiro para o filho, não esperando mais sobreviver após conhecer tal mutante. Tio Hu, também torcendo pelo pior, pediu desculpas a Xiao por não ter podido ajudar a encontrar seu pai, mas Xiao não planejava desistir e ainda tinha esperanças de vitória. Os outros também apoiaram Xiao na ideia de atacar esse lobo branco, se ele morresse, então em batalha. Para começar, o cara queria estudar seus pontos fracos. Ele esfaqueou o lobo com sua adaga, usando sua super força. Os olhos do lobo rapidamente ficaram vermelhos. Hu, que viu isso, ordenou que Xiao fugisse rapidamente dali, mas o cara não o ouviu. O sistema não detectou nenhuma fraqueza no lobo. Xiao ficou surpreso com isso, mas não teve pressa em desistir. Ele desferiu um golpe poderoso nas costas do lobo, mas então a adaga de Xiao simplesmente se quebrou em pedaços, sem causar um único arranhão no lobo. O Rei Lobo claramente não gostava de Xiao, ele estava cheio de raiva e estava prestes a atacar o cara. O cara saltou para longe dele, mas o lobo não ficou para trás e correu direto para o herói. Xiao caiu e a equipe correu rapidamente até ele. O lobo chegou cada vez mais perto. Xiao criou coragem e mandou seus tios correrem. Ele atrasaria o lobo. Eles não podiam deixá-lo. Ele, por sua vez, pensava que era melhor morrer em batalha do que fugir. Ele correu em direção ao lobo, gritando para eles fugirem o mais rápido possível. Mesmo assim, a teimosia de Xiao puxou o pai. Foi o que toda a equipe pensou. O lobo e o cara correram ao encontro um do outro. Os tios ainda gritavam para o herói voltar para eles. O herói escorregou sob as patas de um monstro, mesmo que seja uma fera de nível rei, mas todos têm pontos fracos. O cara se viu sob o lobo, rapidamente o examinou novamente. O ponto fraco da fera estava na barriga. Depois de colocar todas as suas forças no empurrão, o herói atacou o monstro. Mas então o lobo disparou de repente, não se permitindo ser atingido. Depois de voar por 1 minuto, ele correu em direção ao cara com vigor renovado. Xiao sentou-se no chão e simplesmente observou o enorme mutante voar direto em sua direção. Em um instante, uma chama roxa brilhante apareceu entre o cara e o monstro. Alguém emergiu e inseriu uma espada enorme na boca da fera. Esse alguém acabou sendo o homem do trem que interrompeu a briga. O poder de luta deste homem estava na altura de uma orelha. Ele perguntou ao herói se ele realmente não tinha medo de morrer. Este homem disse ao herói para lidar com o resto dos lobos, e ele enfrentaria o monstro branco. O cara admirou a força desse desconhecido. Eles lutaram lado a lado contra lobos agressivos. O personagem principal enfrentou todo o bando de monstros comuns. Eles também não se importaram em atacá-lo. Ele repeliu habilmente os ataques dos lobos, derrubando-os um por um. O homem, por sua vez, lutou com o Rei Lobo no céu, suas habilidades lhe permitindo voar. Ele não avançou muito na batalha com o monstro. Ficou claro que eles estavam em igualdade de condições. Xiao disse a ele que o ponto fraco do monstro era o abdômen inferior esquerdo. Ao ouvir isso, ele imediatamente entendeu o que precisava fazer. Ele escorregou sob as patas do predador e acabou bem embaixo de sua barriga. Com um movimento hábil,
O homem lançou a lâmina no estômago do lobo. O lobo caiu no chão e o herói que o matou voou pelo estômago de sua vítima. Os lobos comuns fugiram imediatamente. Tio Xiao estava observando esses dois esse tempo todo. Eles admiravam a força daquele homem. Como ele cortou incrivelmente a barriga do lobo com um só golpe. Ele desceu até eles no chão. A equipe curvou-se para o homem, dizendo que o esquadrão dragão explosivo saudou como mestre Vulhou. Ele, sem responder, perguntou qual era o nome do personagem principal. O cara se apresentou. Então tem a idade. Xiao já possui o poder de luta de um grande guerreiro e pode até identificar o ponto fraco de uma fera de nível rei. Nosso herói tem um futuro brilhante pela frente. Ele deu o cadáver do lobo branco ao nosso herói. A equipe imediatamente descobriu quanto valia o cadáver dele. Eles acabaram com cerca de 1 bilhão de moedas da aliança. Mas o cara recusou, dizendo que o cadáver do rei lobo alado era muito caro. Ele não poderia aceitar tal presente. Mas o homem insistiu para que ele aceitasse, deixasse-o comprar boas armas e equipamentos para isso, deixasse-o considerar isso um investimento nele. Ele apenas disse que o herói deveria lembrar seu nome, Vulhou Li. O cara, já pensando consigo mesmo, percebeu que embora seja forte, ainda está muito longe desse título. Os companheiros de equipe de Xiao imediatamente começaram a atacá-lo por esconder dele sua força. Hou respondeu que o cara não era mais pequeno e sabia ter seus próprios segredos, e além disso, o nível de seu poder de combate era uma boa notícia para todo o esquadrão. O herói se ofereceu para dividir o cadáver do Rei Lobo entre todos, mas a equipe recusou, porque este era um presente pessoal de Vulhou para Xiao. O personagem principal queria recompensá-los desta forma por levá-lo para o deserto com eles. Disseram para apenas aceitá-lo. Os idosos não têm onde melhorar seus equipamentos, mas novos materiais desse cadáver só vão fortalecer o cara. Os sócios queriam fazer um lanche. Tio Hao percebeu que ainda havia muitos cadáveres de lobos comuns, ele cuidaria deles. O herói preparou o jantar para eles na fogueira. Agora não precisam se preocupar, pois todo o terreno da região está encharcado com o sangue do rei dos lobos. Outros animais não se atreverão a ir até lá. Tio Hao disse ao cara que quando chegasse na cidade ele deveria primeiro ir buscar um certificado de guerreiro. Com ele o cara teria o direito de montar seu próprio esquadrão. Normalmente, uma equipe de 5 pessoas tem um atacante principal, o principal atacante de sua equipe é Hou. Então Xiao não será capaz de mostrar todo o seu potencial. Por isso insistiram que o herói melhorasse seu equipamento. Eles já estavam se preparando para dormir, pela manhã planejavam ir para a cidade caída número 283, antes disso ainda tinham um longo caminho pela frente. Já pela manhã chegaram ao local indicado, antes era a cidade de Chunxi, muito procurada pelos turistas. A galera resolveu subir em um ponto mais alto para ter uma visão melhor. O objetivo de sua tarefa é a erva medicinal do Ani. Este é um dos materiais para o preparo do pó medicinal. O herói precisa coletar 20 talos dessa erva. Tio Lun disse que já haviam coletado essa grama. Se não fosse por aquele javali espinhoso a tarefa teria sido concluída. Hou disse ao cara para ficar de olho na situação. Em caso de problemas com os mesmos javalis, eles não são do tipo que a equipe aguenta. O herói se escondeu atrás de uma casa destruída. Usando o sistema, ele pode escanear a área sem problemas. Num raio de 1 quilômetro, ele viu várias dezenas de animais. O local onde a grama cresce fica a 3 quilômetros de sua localização. Caminhando pelas ruas da cidade, ainda não notaram vestígios de nenhum animal, o que os alertou. Xiao de repente notou um bando inteiro de animais, aparentemente correndo direto em direção a eles. Havia cerca de 20 bestas, 10 delas eram de nível geral, mas 3 eram generais de alta mutação. Eles se esconderam atrás da casa. Parece que esse rebanho está se movendo em direção à grama do Ani. Os sócios perceberam que não adiantava esperar e lançaram um ataque frontal. O objetivo era simplesmente coletar ervas e evitar o encontro com o rebanho. Entre as ruínas da cidade, em um dos pátios, estava sentado mesmo o javali de crina espinhosa, como se os esperasse. Por alguma razão, o animal acordou de repente, seu uivo parecia ser ouvido mesmo fora da cidade. Naquela época, o destacamento estava literalmente atrás de uma parede perto deste javali. Acontece que era a rainha dos javalis. Ela deu à luz filhotes e chamou o resto dos animais porque precisava proteger a prole e a si mesma. Essa era a chance deles. Normalmente o poder de combate da rainha ultrapassa 50.000, mas após o parto ela fica em um estado vulnerável. Eles decidiram que Hou e Xiao esperariam pelos outros aqui. Eles iriam atraí-la para que os primeiros pudessem ir coletar a grama. Xiao já havia começado a observar a rainha. Ela ficou furiosa e esperou pelo resto dos animais. Como esperado de uma chefe,
Embora ela esteja enfraquecida, não há nenhum ponto fraco visível. Por trás das casas próximas ouvia-se um som alto e uma enorme nuvem de poeira, o que significava que os outros animais já estavam muito próximos. Ela nem se mexeu naquela nuvem, eles deveriam encontrar uma maneira melhor. Tio H.O. decidiu distrair ele mesmo a rainha javali para que o cara pudesse coletar as ervas com calma. De repente, ele virou a esquina e ativou seu punho flamejante, apontando-o para a rainha. Ele queimou toda a barriga dela e começou a fugir, convocando o javali para segui-lo também. Ela ficou muito zangada e, sem deixar H.O. esperando, correu abruptamente atrás dele. O personagem principal, por sua vez, coletou com calma quase toda a grama de que precisava. Ele se aproximou dos filhotes da rainha e não entendeu por que a própria rainha era enorme, mas seus filhotes eram muito pequenos. Ele decidiu poupar os inofensivos filhotes de javalis. Em vez disso, encontrou bambu com listras pretas próximo a eles. Esta é uma planta medicinal de terceira classe de uma estrela média. Sua classe é ainda superior à da erva de que necessitam. Ele queria coletá-la para aumentar seu poder de combate, mas antes que tivesse tempo de coletar pelo menos uma folha, o herói sentiu uma respiração pesada nas costas. Era mesmo a rainha javali. Ela já havia retornado para sua prole e começou a atacar resolutamente o herói, confundindo-o com um inimigo. Xiao fugiu dela gritando por socorro, enquanto a rainha o perseguia furiosamente. Se ele for atingido diretamente, ele definitivamente será finalizado, então tive que usar a aceleração do sistema. Ele correu o mais rápido que pôde, mas a rainha não tinha intenção de desistir. Correndo pelas casas, ele avistou seu companheiro, que o chamou ao seu abrigo. O herói correu até eles, compartilhou sua captura de 20 com um suprimento de hastes e respirou fundo depois de correr. Acontece que ele também conseguiu pegar bambu listrado preto com ele, e não apenas um, mas até 10 hastes. Acontece que a rainha claramente o criou para si mesma e o impregnou com seu perfume. Se eles o levassem com eles a levariam para sua cidade, se conseguissem escapar. Xiao ficou chocado com a capacidade da rainha de rastreá-lo pelo cheiro, mas era tarde demais para escapar. De um lado do beco, a rainha dos javalis caminhava em direção a eles, do outro, um bando de animais que veio em seu auxílio. Todos atacaram seus parceiros ao mesmo tempo, não lhes deixando escolha. Tio Long jogou sua mochila para Gao e disse para eles irem embora. Ele queria se sacrificar para salvar seus amigos. Tio Gao gritou para ele voltar, ele não aguentou. Mas ele se manteve firme, gritando para seus amigos deixarem o campo de batalha. Lung usou seu poder de luta, o poder do dragão, em confronto com a rainha. Isso não ajudou muito o homem. A rainha ainda assim interrompeu o ataque e revidou. Tio Lung voou de volta para seus parceiros, que ainda estavam por perto e preocupados com ele. Xiao disse que eles não podem escapar, então por que não aproveitar o fato de ela estar enfraquecida? O cara disse ao tio H.O. e ao tio Dão para cuidar do resto dos animais, e ele enfrentaria a rainha e a separaria do resto. Outros monstros já começaram a atacar os membros da equipe. Ainda assim, conseguiram contê-los e até atacá-los. O herói de repente pulou sobre a rainha e empurrou seu nariz. Ele ficou surpreso como era possível que a rainha não tivesse nenhum ponto fraco. Ele pousou ao lado dela. Ela já parecia muito irritada e irritada. Tio Lun sugeriu ao herói que o ponto fraco poderia ser o estômago, já que ela havia acabado de dar à luz e a pele daquele local não estava protegida. O poder de combate atual do personagem principal é de 11.679 unidades. É hora de liberar o poder explosivo acumulado no corpo de uma só vez. Ele correu para a rainha, seu corpo brilhando com chamas azuis devido ao excesso de energia. O herói matou os assistentes da rainha em um movimento, um tigre incrível e um macaco escarlate, e foi a vez da própria rainha. Xiao e ela correram um em direção ao outro. Esta deveria ser a batalha mais emocionante e rápida. Tendo acelerado bem, ele deitou-se de costas para passar por baixo dela e chegar até sua barriga. Ele conseguiu e num instante já estava do outro lado do monstro. Ele rasgou a barriga dela com um golpe de sua lâmina, mas por algum milagre ela ainda estava de pé. O cara nem pensou em recuar, sua determinação lhe disse para tentar novamente. Para ele agora, esta rainha é um ponto fraco contínuo. Ele mais uma vez lhe deu um golpe crítico instantaneamente. Ele cortou a rainha de cima a baixo e havia marcas de cortes por todo o corpo dela. O sistema parabenizou o personagem principal pela vitória sobre o monstro, enquanto seus parceiros ficaram surpresos com o aumento acentuado no poder de combate do cara. Eles tagarelaram que, afinal,
Nosso herói se parecia com seu pai com tanta força que Gao acrescentou que seu pai pediu para levar Xiao com ele em incursões por ocasião do despertar, mas ele mesmo pediu. Depois de algum tempo, eles se sentaram novamente perto do fogo, comeram comidas deliciosas e descansaram após um dia difícil. Tio Gao tranquilizou um pouco o herói, dizendo que seu pai provavelmente tem um plano, mais cedo ou mais tarde eles definitivamente se encontrarão. O cara se perguntou por que apenas a rainha que deu à luz os perseguiu, em vez de proteger sua prole. Isso pode ter acontecido porque outra pessoa já havia matado seus filhos, e num acesso de raiva, ela os perseguiu. Eles já se livraram disso, então não é tão importante. Já retornando da incursão, o herói foi ao mercado em busca de materiais exóticos. 11,5 milhões de moedas da aliança foram creditadas em sua conta, agora o herói poderá comprar novas armas legais. A escolha do herói recaiu sobre uma espada de tamanho médio. Esta é uma lâmina Tai-1, é feita de uma liga de prata azul e é 36 vezes mais resistente que o aço comum. A lâmina é totalmente endurecida e o cabo é entrelaçado com cipós para que a espada não caia de suas mãos. Seu preço é de 7,4 milhões de moedas da aliança. Tai-1 também é capaz de resistir a um golpe superior a 300 toneladas e permanecer ileso. No andar de cima estão capacetes, couraças e outros equipamentos que o herói queria ver. Como resultado, o herói gastou quase todas as moedas da aliança que ganhou. O herói tem armas e equipamentos, ainda tem sua identidade de guerreiro. O cara não imaginava que seu poder de combate iria crescer tão rápido. O trabalhador da guilda guerreira disse a Xiao para ir primeiro ao balcão e depois entrar na fila para o teste. Segundo as facções, o grande guerreiro é seguido por um general. O herói presumiu que poderia entregá-lo imediatamente ao general. Se ele se tornar um guerreiro, receberá 1 milhão de moedas todos os meses, então é claro que é melhor se tornar um general imediatamente. O controlador que deixou as pessoas passarem nos testes apontou para o herói um erro no documento. Não deveria ser um general, mas sim um guerreiro. O personagem principal esclareceu que está tudo correto e não há erros, ele passará direto para o general. O trabalhador só pensou que todos os jovens de hoje em dia são simplesmente muito arrogantes. Eles subiram as escadas para a área de testes. A área era incrivelmente grande, aparentemente desta vez será mais difícil do que no teste do guerreiro. Xiao sacou sua lâmina e caminhou resolutamente para o centro do salão. Em um instante, uma enorme sombra de algum animal pairou sobre o herói. A pata de alguém pousou no local onde o cara estava, mas Xiao conseguiu pular para longe. Era a pata de uma fera de nível senhor, ou melhor, de um leão de fogo. O cara ficou surpreso por estar lutando contra um animal do nível de um senhor. O leão também era de tamanho enorme. Ele não achava que no teste para general ele teria que derrotar sozinho uma fera de nível lorde. Levi nem pensou em recuar e quando viu nosso herói só ficou mais furioso. O monstro avançou sobre o cara, liberando suas garras e tentando agarrá-lo. O herói ativou o Insight 9 lâminas de trovão contra o monstro. Eles aumentam sua agilidade em 4 vezes, para que ele consiga desviar facilmente dos ataques do leão, mas ele tem 4 metros de altura e o herói terá que pular muito para atacá-lo. Infelizmente, ele não possui técnicas que lhe permitam decolar e é impossível escapar no ar. Nada lhe veio à mente, exceto evitar voar sob o leão. Deve ter pontos fracos. Se o animal testado for criado artificialmente, muito provavelmente seus pontos fracos não estarão no exterior. Ele evitou com sucesso outro ataque de leão. Parece que o herói entendeu alguma coisa. Ele se convenceu de que, como não havia pontos fracos no exterior, certamente existiriam no interior. Usando todo o seu poder, ele decidiu voar para dentro da boca do leão, acabando dentro dela. Antes que o leão tivesse tempo de abrir a boca, um ponto fraco apareceu imediatamente, estava bem na garganta. O corpo do herói novamente brilhou com uma chama azul e disparou relâmpagos. Ele foi dominado pelo poder. Ele voou para a boca do leão e saiu pelas costas, fazendo um enorme buraco no corpo do monstro. Foi um acerto crítico. O monstro caiu morto. O sistema disse a Xiao que ele havia passado no exame. Um trabalhador entrou no local. Este era o nível de teste a mais. O herói ficou feliz por ter passado facilmente no exame para se tornar um general, e não apenas um guerreiro. O mesmo funcionário procurou sua gerente e disse a ela que um rapaz de 18 anos tinha acabado de passar no exame geral. Ela ficou surpresa com isso e perguntou qual era a posição de um cara tão jovem. Ele chamou o rank C. A mulher levantou-se da cadeira surpresa, como se tivesse ouvido mal. Nesse momento, Xiao decidiu descansar um pouco. Já havia gasto bastante energia e deveria se recuperar. O mesmo gerente entrou na cantina onde trabalhava.
O cara avisou que agora estão fechados e não aceitam encomendas. Mas ela insistiu e entrou no prédio, pediu a Xiao que dividisse seu mingau com ela, ele concordou para não incomodar a idosa. Ela alegremente comeu uma porção de mingau. Lombinho de javali combinado com mingau de arroz é maravilhoso, faz muito tempo que ela não come. O personagem principal, sentado ao lado da avó, disse a ela que nos próximos dias ele estaria aqui, então se ela quisesse mais mingau, ele poderia vir todas as manhãs. A vovó agradeceu ao rapaz pelo delicioso mingau e percebeu seu bom caráter. Tio Long e a Gao ficaram perto da entrada, deixaram a velha passar e depois foram até o cara. Xiao perguntou com que propósito eles vieram até ele. A Gao ainda perguntou por que aquela velha veio até ele, mas o cara respondeu que ela só comeu mingau e foi embora. Esta noite haverá leilão no mercado de materiais exóticos, e a lista de mercadorias inclui o bambu coletado. Tio Agao pediu ao personagem principal que também lhe servisse esse mingau perfumado. De repente, um homem entrou na loja de Xiao e disse que tinha uma entrega endereçada ao herói. Os tios perguntaram o que Xiao comprou para si e que eles trouxeram pessoalmente para ele. O cara colocou a maleta sobre a mesa e começou a abri-la. Agao e Lung ficaram ao lado dele. Do estojo o cara tirou a mesma lâmina que comprou ontem. Os homens gostaram da lâmina, justificava claramente o seu preço. Perguntaram quanto custava. O cara disse quanto comprou. Naquele mesmo dia, à noite, vieram ao leilão. Havia muita gente no salão, todos os lugares das mesas estavam ocupados. Parece que desta vez o leilão é especial, normalmente eles não são realizados nesses locais e muitos guerreiros do nível Vulhou não vão até eles. O anfitrião do leilão subiu ao palco, cumprimentou os convidados e mostrou o primeiro lote, a armadura do deus da guerra Xu Xin. A apresentadora, que também era organizadora, se chamava Tan. Ela apresentou a armadura para todo o salão. Essa armadura tem proteção nível 6. No entanto, como ele recebeu um golpe que cedeu seu nível de defesa na última batalha, o dispositivo espiritual interno foi destruído, fazendo com que seu nível de defesa caísse em 1. O preço inicial dessa armadura é de 10 milhões. A licitação já começou. O God of War está um nível acima de Vulhou. As pessoas no salão não entendiam quem precisaria de uma armadura tão danificada, exceto para uma coleção. Tio Agao disse ao personagem principal que, em sua opinião, essa armadura lhe serviria muito bem. Realmente teria agradado ao herói, mas o preço foi bastante alto. Ele comprou a lâmina e depois disso só sobrou 1 milhão. Tio Long disse para ele não se preocupar com dinheiro, há alguém que vai resolver isso. Embora o nível de defesa da armadura tenha caído, ela ainda é uma armadura de alta qualidade e suas próprias características a tornam extremamente rara. A garota vendeu a armadura ao tio Agao por 11 milhões. Uma vantagem especial desta armadura é que ela pode mudar de forma. O herói pode usá-la como escudo ou colete. O apresentador apresentou o próximo lote, 30 brotos de bambu com listras pretas. Xiao contou aos tios que aquele era o mesmo bambu que ele havia colhido no passeio. Um homem parado na varanda gritou que levaria todo o bambu por 24,8 milhões. Ele disse que contava com respeito, pois organizou o desenvolvimento de um lote de panaceia. O material que faltava era esse bambu. Tio Agao disse que esse cara também tem Vulhou. Ele despertou um talento Rank S. Uma senhora desconhecida numa varanda próxima ofereceu 28 milhões pelo bambu. Esta é Lin, a primeira professora de Mizuki. Ela também é dona do Vulhou. A Universidade Mizuki é a instituição de ensino superior onde todos os guerreiros desejam estudar. Mizuki também é a universidade onde Qian, amigo de Xiao, ingressou. O homem e o professor compartilharam o bambu. O homem precisava dele para um lote muito importante de remédios. A menina ofereceu um acordo. Ela só precisava de 10 brotos de bambu. O homem poderia ficar com o resto. Ele concordou com isso. 20 brotos são melhores do que nada. Mesmo assim, a menina insistiu sozinha e levou os brotos por 28 milhões. O apresentador disse que se ninguém oferecer um preço maior, esses 30 brotos irão para as mãos do professor por 28 milhões. O chefe deste leilão conhece claramente a pessoa que lhes vendeu este bambu. Xiao se levantou da mesa e foi em direção à saída. Agao perguntou para onde ele estava indo. O cara respondeu que precisava caminhar e ir ao banheiro. Saindo do salão, ele se deparou com a escada dos funcionários. Ao subir, encontrou 2 guardas, que disseram que todo o andar superior era território privado. O herói disse que tinha algo muito valioso que gostaria de oferecer ao patrão, mas eles recusaram, dizendo que no momento o patrão não estava aceitando ninguém. A equipe saiu do leilão e saiu às ruas da cidade.
A armadura comprada em um leilão será entregue na casa do herói. Depois de entregar a armadura, o próprio herói queria entrar no deserto. Tio Agao não aprovou o desejo do herói de sair sozinho para o deserto. O personagem principal percebeu que o tio Agao estava certo em termos de criar um distanciamento, mas é muito cedo para o herói, ele mesmo deveria resolver alguns problemas. O cara aprendeu muito no último passeio e, além disso, se você não for muito longe não terá problemas. Agao avisou ao cara que no deserto o mais importante é sobreviver. 2 dias depois, o herói finalmente conseguiu chegar ao deserto. A julgar pelo seu mapa, a zona 157 é a mais próxima, então o caminho do herói está lá. Já se aproximando da zona 157, o herói notou um lobo estranho, tinha pelo preto e olhos azuis que pareciam brilhar. Além disso, havia 2 desses lobos, eles eram de nível geral. O cara decidiu destruir os 2 lobos de uma vez, puxando a lâmina, pulou e atacou os animais. Eles nem tiveram tempo de reagir, Xiao instantaneamente cortou um lobo ao meio. O mesmo destino aguardava o segundo. Ele realmente lidou com eles de forma incrivelmente rápida, e não houve nenhum ataque de retaliação por parte deles devido ao seu lento tempo de reação. Aqui, de lado, um gatinho malhado se aproximou do herói. Ele se assustou com o herói e sibilou para ele, que, por sua vez, percebeu quem aqueles mesmos 2 lobos estavam caçando. Ele mandou o garoto fugir daqui rápido. Até agora nada o ameaça, mas isso é só por enquanto. A experiência e os materiais dos generais não eram ruins, mas os animais de nível inferior não eram mais nada. O poder de combate do herói atingiu 12.700, um nível geral confiante, e 4 de suas características ultrapassaram 400 pontos. O herói sentou-se perto do fogo à noite. A carne do cervo de 2 cabeças estava deliciosa, não admira que fosse tão cara. Do lado ele ouviu vozes de alguém. Um deles perguntou quanto ainda faltava, o outro disse que estavam quase lá. Eram 3 caras, aparentemente ladrões, conversavam sobre uma mina de ouro próxima. Eles tagarelaram que da última vez conseguiram bambu com listras pretas, e desta vez, ganharam ouro da montanha, então com certeza ficarão ricos. Xiao ouviu tudo isso, finalmente descobriu quem levou o bambu deles. Além disso, o ouro da montanha é um minério muito caro que só apareceu depois do desastre. Eles não queriam pressa, a mina estava abandonada há muito tempo, poderia haver feras de alto nível nela. Normalmente, ao lado dos materiais de alto nível também existem animais do mesmo nível. Se realmente houver ouro da montanha ali, então deveria haver um animal de guarda, pelo menos do nível de um senhor. Um deles perguntou o que deveriam fazer caso encontrassem um chefe deste nível. O líder respondeu que não tinham nada a temer, desta vez ele não veio de mãos vazias. O mesmo cara apontou para os 2 um reflexo dourado não muito longe deles. De fato, havia uma luz dourada à frente da mina, como se conduzisse o túnel para fora. Eles saíram do túnel. Havia apenas uma grande sala com enormes peças de ouro da montanha. Os ladrões ficaram maravilhados com a captura. O seu talento de percepção claramente não os decepcionou. Um deles tinha alguma coisa caindo no nariz, ficou entorpecido e olhou para cima. Um nível acima estava um tigre dente de sabre de olhos dourados do nível Lorde, saliva fluindo de sua boca e pingando em seu nariz. O tigre pulou da saliência direto para a gangue de vilões, que fugiu para os lados gritando por socorro. Eles evitaram com sucesso o primeiro ataque do tigre. Um dos parceiros sugeriu fugir daqui o mais rápido possível. Xiao ainda estava observando os 3. Ele se escondeu na passagem. O poder de combate do tigre era de pelo menos 500,000, muito maior que o da rainha javali. O líder do grupo disse-lhes para não falarem bobagens e distraí-lo. Ele levou consigo uma arma laser especialmente para tal ocasião. O tigre não iria recuar, pelo contrário, estava pronto para atacar. Um membro da gangue jogou seu amigo em direção ao tigre para que ele fosse comido primeiro e não ele. O tigre já o havia agarrado pelas patas. Ele gritava por salvação, enquanto seu companheiro fugia. Nesse momento, o chefe da gangue já havia carregado a arma laser e estava prestes a atirar. Ele ficou furioso com os gritos do assistente e gritou de volta para ele, dizendo que eles cuidariam de tudo. O líder se ajoelhou e apontou a arma diretamente para o monstro. Ao mesmo tempo, o enorme tigre já havia conseguido despedaçar um de seus parceiros. O patrão não se surpreendeu e ainda disparou seu canhão diretamente contra o tigre, que voou um pouco para trás. Mas ainda assim, o poder do canhão não foi suficiente para matar um monstro desse nível. Nada aconteceu com o tigre, ele apenas ficou mais irritado. Houve um rugido alto. O tigre avançou contra o líder da gangue e a arma voou de suas mãos. E ela caiu bem ao lado do terceiro membro dessa gangue.
O chefe gritou para ele pegar a arma com as próprias mãos e finalmente matar essa criatura. Ele pegou o aparelho com entusiasmo. Xiao ainda ficou parado e os observou, sem ousar sair. O terceiro integrante do grupo pegou a arma, levantou-se e chamou o chefe. Ele disse-lhe para descansar em paz, assim como seu amigo que foi comido pela primeira vez pelo tigre. Afinal, o ouro da montanha é uma coisa valiosa e o cara queria ficar com tudo para si, não querendo dividir com mais ninguém. O tigre já estava devorando o líder vivo. O cara com a arma na mão desejou uma boa viagem ao chefe e se ajoelhou para um tiro fácil. Deixe o tigre finalmente deixá-lo para trás e provar o verdadeiro poder desta arma laser. O personagem principal assistiu a tudo isso. O tiro carregado desse canhão foi realmente poderoso. Enquanto a arma recarregava, o terceiro membro da gangue decidiu se livrar dele com um golpe. Então ele ouviu um farfalhar atrás dele. Era o nosso herói. Com um movimento rápido ele arrancou a arma das mãos do bandido. Ele realmente foi muito cruel com seus companheiros. O bandido só ficou surpreso em como o cara não morreu nas patas do monstro desde que esteve aqui. O herói disse que sabia que eles haviam irritado a Rainha Javali no dia do ataque. O bandido perguntou por que Xiao tinha o posto de general. Ele deveria ser apenas um guerreiro. Ele respondeu que o bem é recompensado com o bem. Mais cedo ou mais tarde você terá que responder por todas as suas ações. Sem tremer nas mãos, com um movimento brusco da lâmina, ele matou o bandido restante. Todos os três desapareceram nesta mina. Embora ele tenha se destruído, enviando seus companheiros para a morte certa. Ao ouvir uma respiração pesada atrás dele, o personagem principal percebeu que o tigre dente de sabre ainda não estava morto. Ele correu para o herói, que invariavelmente evitou os ataques. Um ataque foi rápido o suficiente. Se não fosse pela velocidade de 9 lâminas de trovão, o herói poderia não ter conseguido chegar a tempo. Mas depois de recuperar o fôlego, ele próprio avançou contra o tigre com uma lâmina. O cara não acreditava que a pele do tigre fosse tão durável, então ele enfiou facilmente a espada em suas costas. Ele pulou de dor. O herói ainda estava deitado de costas. O tigre começou a fugir, mas Xiao não conseguiu escapar tão facilmente. Ele mergulhou cada vez mais fundo nos antigos túneis. Havia uma quantidade incrível de minério de ouro ali. Pareceu ao cara que o jogo estava planejando absorver seu poder. Ele ainda segurava com força sua lâmina, que se projetava das costas do tigre que corria para as cavernas. Ele subiu na cermelha e percebeu que era impossível deixar o tigre ganhar força com o minério. Se esta for realmente uma fera de metal, então, ao absorver o poder do minério de ouro, ela não apenas curará suas feridas, mas também aumentará sua força, então nosso herói terá dificuldades. Ele decidiu colocar todas as suas forças em um golpe fatal, acumulou o poder de 9 lâminas de trovão e acertou um golpe crítico. Com os movimentos bruscos do tigre, o herói caiu no chão, não conseguiu segurar o punho da espada. Mas isso não foi tão crítico quanto a morte do lobo, ele foi capaz de derrotá-lo com um golpe tão poderoso. O sistema parecia enlouquecer, toda uma série de alertas com promoções e algum novo módulo de patch. O ombro do herói estava bastante danificado, assim como suas costelas. Felizmente, o nível do herói aumentou. Ele deve coletar rapidamente o minério e levá-lo junto com o tigre para o acampamento de aço. Ao ouvir o farfalhar, ele pensou que ainda restavam animais hostis, mas da escuridão saiu o mesmo gatinho que ele conheceu na entrada do deserto. O herói quebrou um pequeno pedaço de ouro da montanha e jogou para o gato. Ele pegou a pedra enquanto pulava e a comeu. Um menu apareceu perto do herói. O sistema perguntou se Xiao queria estabelecer uma relação dono-animal de estimação com este tigre branco de olhos dourados. O garotinho parecia engraçado e fofo para o herói, então ele clicou em sim. Após estabelecer um relacionamento com o animal, apareceu um cardápio com suas características. O herói não achava que seu animal tivesse potencial de crescimento, e também tinha um talento maravilhoso, mas agora precisa coletar minério e lidar com o cadáver. Voltando ao acampamento de aço, o herói foi para o hospital de campanha. A enfermeira disse que o herói se recuperaria rapidamente devido aos ferimentos superficiais. Ao ver o gato, a menina disse que era a primeira vez que via uma fofura tão fofa, e até um filhote de tigre. O herói disse que o nome dele era Bai. Eles trataram as feridas. O cara foi orientado a ficar alguns dias na cama para se recuperar. Enquanto a enfermeira acompanhava com o olhar o personagem principal, ela pensava que todo mundo que vai para o deserto não valoriza em nada a sua vida. Depois do hospital, o personagem principal entrou no mercado de materiais exóticos. O cara foi recebido pelo patrão da loja. O herói trouxe para ele a venda o cadáver da fera com a qual lutou no deserto. Usando a projeção,
Ele mostrou ao homem o corpo de um tigre dente de sabre de nível Lorde morto. Bois Hua percebeu que Xiao tinha uma equipe incrivelmente forte, já que eles foram capazes de derrotar um monstro de nível Lorde. O cara esclareceu que não tem time e que não está no nível de guerreiro, mas sim no nível de general. O cara perguntou sobre o preço do cadáver. O patrão disse que não iria ofendê-lo com o preço, pois era um bom comprador. O cadáver desse tigre é perfeito, exceto por um ferimento fatal. Ele ofereceu ao cara 8 milhões. O cara ficou satisfeito com esse valor, concordou e se despediu do patrão. Mas Hua de repente teve algo a ver com nosso herói. Ele sabe que o tigre de olhos dourados só pode ser encontrado próximo a veios de ouro. Com todo respeito ao herói, ainda perguntou sobre a presença desse minério. O cara confirmou, mas disse que ainda não iria vender o ouro da montanha que havia arrecadado. Bois Hua sugeriu que o cara entrasse em contato com a gerência desta loja e vendesse ouro a um preço muito favorável. O herói concordou. Eles foram para o segundo andar da loja e entraram em algum escritório. O homem abriu a porta para o rapaz e o convidou a entrar. O herói deu um passo e ficou muito surpreso com o que viu. Na cadeira em frente à entrada estava sentada a mulher que era ao mesmo tempo organizadora e apresentadora do leilão. Ela cumprimentou o herói. A garota ouviu que ele queria vender o ouro da montanha. Ela é a autoridade máxima nessa bolsa. A garota disse que estava pronta para comprar todo o ouro que o cara tinha em estoque. Em apenas uma ida à loja, o herói ganhou mais de 90 milhões de moedas. Com essa quantia em mãos, o herói decidiu percorrer os becos para não desafiar mais uma vez o destino. O sistema deu ao cara uma recompensa na forma de um espaço de talento adicional por matar 10 mil animais. Se assim for, ele poderá muito bem despertar a terceira pedra. Ao tentar ativar a pedra do despertar, o sistema detectou energia interferente, ela foi absorvida e acumulada pelo herói, e um monte de raios azuis foi liberado de seu corpo. O despertar do talento foi concluído. Era um talento de classificação S, trovão estrondoso. O herói presumiu que recebeu tanto poder e dor pelo fato de ter acabado de acordar e ainda não ter controle suficiente sobre seu novo talento. O poder de combate já era superior a 30 mil, ele deveria descobrir rapidamente como controlar o trovão. Pegando o filhote de tigre, ele o colocou na mochila e agora eles estão voltando para casa. Embora o novo talento Rank S seja muito poderoso, é muito difícil de controlar. O exame começará em breve. Seria ótimo ter um professor para orientar o herói. 3 dias depois, no ensino médio, a única conversa entre os estudantes era sobre admissões. A maioria queria ir para a Universidade Mizuki. Chan, amigo de Xiao, disse para ele não se preocupar tanto. Ele concordou com o pai que o cara poderia se candidatar a um diploma de farmacêutico na Universidade Ginda, e após a formatura conseguiria um emprego na empresa do pai. O herói disse que não se trata de dinheiro para treinamento, mas que quer ir para um instituto de guerreiros. Chan ainda não sabia que tipo de poder de combate nosso herói tinha, então ficou surpreso com esse desejo. O mesmo Vulhou com sua escolta passou pelos heróis. O amigo do herói pensou que poderia fazer o exame aqui, mas Vulhou com tal nível não deveria se envolver em tal trabalho. Em uma das salas da escola, a maioria do pessoal da administração estava sentado em uma grande mesa. Um dos sentados disse ao líder que todos na cúpula já haviam aprovado o programa para o novo exame de combate. Apenas o gerente permaneceu aqui. Ao que a diretora disse que a reforma do exame de combate é assunto puramente deles, mas o que ela sabe é que todos os examinandos são apenas crianças. A maioria deles não tem nem 1000 de poder de combate e querem mandá-los direto para o deserto para o exame, o que é o mesmo que mandá-los para a morte certa. O número de feras mutantes no deserto está aumentando rapidamente. O que acontecerá se as feras do juízo final aparecerem? Ninguém será capaz de proteger essas crianças para sempre. Ele se ajoelhou diante do diretor e disse que estava grato por sua proteção, mas essa reforma deve ser feita. O diretor pode impedi-lo, mas não a determinação de todo o estado. Já foi decidido que o local do exame será montado em um terreno baldio, mas ele e seus companheiros farão o possível para minimizar as vítimas. A vovó disse que ela não era mais jovem e que um dia uma nova geração viria para substituí-la. Ela deixará este mundo e a decisão para eles. Deixe-os fazer o que quiserem. O destino de uma geração ainda mais nova está em suas mãos. Um homem de armadura e máscara levantou-se e agradeceu ao diretor. Este homem disse a Vulhou para assumir o controle de várias escolas na área de Lanchi em termos de exames, e também disse que gostaria de conversar com o capitão sobre algo. Ele disse a ele que conheceu o próprio filho de Shen no deserto. Ele poderia estar enganado, mas isso é muito improvável. Aparentemente estamos falando do personagem principal.
O capitão elogiou Vu Liu por tão boas notícias e ordenou que ele fosse vigiado. Muitos estudantes e alguém da administração se reuniram no estádio em frente à escola. Nosso herói e seu amigo também estavam no meio da multidão. Vu Liu, subindo no palco, anunciou que, de acordo com a reforma do governo na forma como o poder de combate é testado nos exames, a partir deste ano o exame de combate será realizado em condições reais de batalha. Todos os examinandos irão para o deserto e lute com feras mutantes. Os discípulos ficaram horrorizados com esta notícia. Eles entenderam o quão perigoso era. Shan, assim como os outros, estava animado, pois ele também teria que fazer tal exame, mas Xiao entendeu que tudo isso tinha um motivo e algo estava para acontecer. Vu Liu continuou seu discurso dizendo que se eles quiserem entrar em uma escola militar, eles devem enfrentar as feras mutantes e combatê-las bravamente. Ele deixou a escolha para os alunos. Quem quiser fazer o exame deve ficar, os demais podem sair. Shan disse que seu pai definitivamente não deixaria seu filho fazer esse exame, era muito perigoso lá. Vu Liu disse no palco que estava dando a todos os que restassem 15 minutos para se prepararem. Um trem especial estaria esperando em frente aos portões da escola, que os levaria direto para o deserto. O Xiao, claro, ficou. O Shan também, para apoiar e não abandonar o amigo. Em umas 3 horas eles estarão no local do exame. As regras de conduta são as seguintes: na próxima semana estarão em campo de exames, deverão se dividir de forma independente em equipes de no máximo 5 pessoas, os cadáveres dos animais deverão ser marcados. A equipe com mais as notas serão matriculadas na Universidade Mizuki. Xiao entendeu que com seu poder de combate, ele e Shan não precisavam de parceiros, mas ele já havia procurado mais 3 caras. Ao chegar, havia uma mulher parada perto do trem que disse que a equipe que derrotasse a fera de nível Lorde receberia imediatamente o direito de entrar na Universidade Mizuki. O limite para entrar em uma escola militar é de 500 pontos. Matar 25 soldados de alto nível só o deixará próximo do limite de admissão. Para caras com poder de 1000, isso realmente não é fácil. Shan sugeriu que sua equipe procurasse um local onde pudessem estudar facilmente a situação. Vu Liu, atrás de sua equipe, reconheceu Xiao como o filho do irmão Shen. Ele mal podia esperar pelo sucesso do cara porque conhecia sua força. Sentado debaixo de uma árvore, a equipe começou a discutir seus planos imediatos. Xiao sabia que o poder de combate desses 3 era de cerca de 800. Como ele poderia ajudá-los sem se entregar? Shan disse que como a equipe já está montada, eles deveriam escolher um capitão. Ele por sua vez propõe Xiao. Um dos participantes disse imediatamente que era contra. Conhece a posição e o poder do nosso herói, pois segundo a versão oficial, seu poder de combate agora não ultrapassa 500. Xiao, para distrair todos da discussão, sugeriu um caminho que eles poderiam seguir. Existem muitas feras de baixo nível ao longo deste caminho que eles poderiam derrotar, concordou o resto do grupo. Ele propôs que todos se alinhassem de acordo com seu nível de força de combate, ou seja, Shan seria o primeiro, sua força de combate é a maior de todo o esquadrão, Gan seria o próximo, Fang Wang e Xiao estariam no apoio, todos gostaram disso ideia. Caminhando por este percurso ainda não encontraram nenhum participante. Xiao ouviu algum movimento à frente e parou o grupo. Alguém muito grande estava correndo em direção a eles. Era um enorme rinoceronte. Shan correu imediatamente para atacar. O poder do rinoceronte não deveria ter ultrapassado 800 de acordo com seus cálculos. Mas antes que ele tivesse tempo de atacar, o rinoceronte o jogou para cima com um só movimento. O carneiro do rinoceronte era muito forte e Xiao sabia disso. Enquanto todos partiam para o ataque, ele ficou de lado como o elo mais fraco, mas não perdeu a oportunidade de dizer aos outros o que fazer, pois já estava no deserto. O resto da equipe ouviu e com seus conselhos conseguiram repelir facilmente os ataques. Escolhendo o momento certo, Shan matou o rinoceronte perfurando-o com sua lâmina. Muito provavelmente esta foi a primeira morte real da equipe. Foi emocionante para eles, mas eles conseguiram. Xiao estava preocupado com eles, já que sua força de combate era na verdade dezenas de milhares menor que a dele. Eles estavam bem e isso é o principal. Shan elogiou Xiao pelas boas dicas. Eles marcaram os rinocerontes por pontos. O ideal, dada a força de todos os integrantes da equipe, deveriam lidar com esses rinocerontes em 2 ondas de ataques. Ele aconselhou Shan a escolher o momento certo para atacar, e não bater sem parar. Não adianta, ele só perderá energia. Ele deu conselhos corretivos a todos, já que nem a técnica de luta de todos era perfeita, eles aceitaram.
Os parceiros foram mais longe. No caminho, o amigo do protagonista fez uma pergunta. Parecia-lhe que Xiao já havia estado no deserto, pois se comportava com muito mais experiência do que eles. Mas o herói, antes que tivesse tempo de responder, ouviu novamente algum movimento estranho. Eram 3 ratos enormes e cheios de dentes. Xiao ordenou que todos se preparassem para o ataque. Os caras correram em direção a eles, prontos para atacar. Os caras lutaram bem. Dessa vez foi mais fácil para eles do que da última vez. Shan também ouviu o conselho do amigo e escolheu o momento certo para atacar. Após a batalha, o personagem principal sugeriu fazer uma pausa e comer um pouco. A equipe se acomodou debaixo de uma árvore e comeu bem. Tiveram que morar aqui por mais uma semana. Ao abrir o sistema, os jogadores viam o número total de pontos de diferentes times. Alguns já tinham mais de 500, enquanto seu time tinha apenas 76. Sua equipe ficou em 2,584 graus lugar. A pontuação de aprovação para a Universidade Mizuki foi de 1000. Não está claro como essas equipes já marcaram 500. O amigo do herói perguntou por que ele estava tão calmo. Xiao respondeu que um desempenho tão alto das outras equipes é apenas uma diferença de força. Não adianta se preocupar. O personagem principal levantou-se. Seu amigo perguntou para onde ele estava indo. O cara disse que enquanto os outros descansavam ele iria procurar comida, só conseguia lutar normalmente com o estômago cheio. O herói pegou carne de veado e cozinhou para seus companheiros. Eles gostaram muito da carne. Todos elogiaram Xiao por suas incríveis habilidades culinárias. Ele disse que estava olhando em volta e se deparou com um cervo selvagem. E foi assim que o jantar deles acabou. Um membro da equipe percebeu algum tipo de brilho à distância. Houve um clarão alto no céu, como se alguém tivesse lançado fogos de artifício. Acabou sendo um ataque de animais de segundo nível. Uma enorme manada de monstros de diferentes níveis correu em direção aos nossos heróis. Muitos membros da equipe foram informados de que tais ataques destruíram até mesmo as defesas perto das cidades. Eles não conseguiram lidar com eles. Xiao disse que como há um ataque, então há um animal do nível de um senhor por perto, eles precisam escapar urgentemente. No posto de comando onde os organizadores do exame já estavam cientes do ataque, eles disseram a Vulhou que deveriam entrar em contato imediatamente com os examinandos. Vulhou ordenou que os trabalhadores avisassem rapidamente todos os rapazes que deveriam retornar ao campo siderúrgico para sua própria segurança. E isto deve ser feito o mais rapidamente possível. Se atrasarem, serão eles próprios responsáveis pela morte das crianças. Alertas de emergência foram ouvidos pelos alto-falantes, pedindo a todas as crianças que se dirigissem rapidamente ao acampamento do aço, tendo medo dos animais e não entrando em contato com eles. Todos correram imediatamente para o acampamento. Todas as equipes fugiram dos animais. Um membro da equipe foi derrubado por uma explosão poderosa, caiu e parecia ter danificado alguma coisa. A menina disse que não iria salvá-los porque valorizava a própria vida e continuava fugindo. Shan e outro cara correram até o homem caído. Xiao ficou mais distante. Os animais foram se aproximando cada vez mais deles. Decidiram que como iriam morrer juntos assim, obviamente não teriam tempo de escapar. Então um raio azul se formou entre eles e os monstros. Foi Xiao. Ele ativou seu poder e ficou entre seus parceiros e os monstros. Ele ordenou que eles saíssem imediatamente. Ele não os deixaria morrer, mas essa definitivamente não era uma luta da qual eles pudessem participar. Depois de ativar as 9 lâminas do trovão, relâmpagos azuis apareceram do corpo de Xiao como de costume. A equipe viu o verdadeiro poder do cara e não acreditou no que via. Só ele correu para atacar toda uma multidão de monstros. Matando um após o outro, ele rapidamente seguiu em frente. A multidão principal de animais correndo em direção aos seus parceiros foi destruída por ele mesmo. Shan perguntou com entusiasmo como isso é possível se o personagem principal tem classificação C. Shan queria ficar e ajudar seu amigo, mas ordenou que eles fossem embora, dizendo que não levaria seus cadáveres em caso de morte. Eles ouviram. Viram pessoalmente como Xiao matou 3 monstros de nível geral com um golpe. Eles não puderam ajudá-lo. O personagem principal até relaxou um pouco depois que seus amigos escaparam. Ele percebeu que não havia necessidade de esconder seus poderes e poderia matar todos com calma. Ele continuou a luta com os monstros, matando todos um por um. O herói lidou com animais de diferentes níveis sem nenhum problema. A certa altura, até mesmo toda a matilha de lobos o atacou, mas ele não se preocupou porque sabia que iria vencer. Seu poder de combate permitiu-lhe matar facilmente até mesmo feras de nível geral. O sistema parabenizou o herói por matar escalões tão elevados, recompensando-o com experiência e novos níveis.
Os trabalhadores anunciaram o fechamento das entradas do acampamento em 5 minutos. Xiao ainda não havia retornado. A equipe informou os trabalhadores sobre isso. Eles disseram que fariam todo o possível para trazê-lo de volta. Shan foi teimoso e, em vez de entrar, correu de volta para o deserto em busca de seu amigo. Com Vulhou observando tudo isso, Vulhou perguntou a Shan se ele estava no mesmo time que Xiao. Ele respondeu que sim, e também disse que precisava ser resgatado rapidamente. Por causa dele se envolveu em uma briga com um rebanho de animais. O Sr. Vulhou, ao ouvir isso, correu pessoalmente ao encontro de Xiao, deixando seu amigo em território seguro. Naquela época, Xiao estava lutando com um urso do deserto. Esta é uma fera de nível geral. Como esperado, o herói derrotou o monstro sem problemas. Mas, inesperadamente para o cara, uma fera de nível Lorde não estava mais longe dele. Atrás do herói, o Rei Urso já estava se preparando para atacar. Esta era a mesma fera do nível Senhor de mutação média. Os movimentos e ataques do urso foram incrivelmente rápidos, mas o herói parecia ser capaz de evitá-los. Durante o ataque, o herói carregou a lâmina com seu poder e enviou um raio diretamente na boca do urso. A fera tinha uma resistência bastante alta, então o golpe do herói não causou nenhum dano a ela. Sua defesa é ainda maior que a do tigre dente de sabre que estava nas minas. Em casos extremos o herói poderá liberar sua energia acumulada. O cara tentou se esquivar dos ataques rápidos do monstro. Não entendendo como derrotá-lo, o personagem principal ordenou ao sistema que liberasse toda a energia acumulada. Todas as 4 estatísticas dos heróis foram aumentadas em termos de poder. Após ser solto, ele ainda decide fazer ataques retaliatórios. O urso simplesmente não pode ser tão forte fisicamente, então o herói estava confiante em suas habilidades. Concentrando seu poder em um ataque, ele novamente lançou poderosos raios contra o monstro. Também não o machucou muito, ele ainda aguentou. Mas nas costas do herói já se reuniu um bom exército de outros animais mutantes. Inesperadamente para o herói, o urso começou a fugir. O cara achou que era por causa de seus fortes ataques. Mas o cara não ia dar chance para ele escapar, ele já havia liberado a energia acumulada para gastar com ele. Pulando para ficar acima da fera, ele novamente quis lançar sua bola de energia. Mas então o mestre Vulhou correu sobre o rebanho. Ele procurou o cara entre os animais, esperando que ele ainda não tivesse morrido. O sistema informou ao Sr. Vulhou que ele havia sido chamado à linha de defesa da cidade para fornecer apoio. Vendo enormes relâmpagos irrompendo das profundezas da floresta, ele imediatamente percebeu onde Xiao estava. Vendo flashes tão brilhantes, ele percebeu que o cara estava lutando contra um monstro de nível Lorde. Vulhou voou rapidamente para o local. Xiao ainda não parava de acabar com o Rei dos Ursos com sua força, acabando cada vez mais. No final, ele matou o monstro. O sistema deu ao herói uma recompensa por matar um animal de nível Lorde. O Sr. Vulhou já chegou até o cara. O personagem principal não esperava ver Mestre Vulhou vindo atrás dele. Ele, tendo avaliado os monstros mortos, percebeu que a maioria dos generais foi morta com um golpe, e os órgãos do senhor foram atingidos pelo poder destrutivo do trovão. Se o cara não estiver ferido, ele deverá retornar sozinho ao campo de aço. Não se sabe o quão destrutiva será a onda, mas é claro que muitas zonas já foram danificadas. É necessário destruir todos os animais de nível senhor. Mas Vulhou precisa salvar mais algumas pessoas, então o cara deveria correr para o acampamento. O assunto é muito urgente, mas ele também precisa arrecadar troféus. Mas o corpo do Rei Urso ainda não será levado, ele vai deixar para as tropas que vão limpar o campo de batalha. Ele não achava que a onda ofensiva de 2º nível seria tão forte. Não muito longe do local da batalha, ele ouviu gritos de socorro. 2 meninas estavam sentadas em uma árvore próxima, não esperavam mais ajuda e pensaram que iriam morrer. Um deles prometeu ao segundo que os tiraria daqui se parasse de entrar em pânico. O grande urso começou a bater na árvore em que as meninas estavam sentadas para fazê-las cair. Eles literalmente não tinham nada em que se segurar, exceto um poste de árvore que uma das meninas não conseguia alcançar. Incapaz de resistir, ela caiu com o próximo golpe. A segunda garota, sentada em um galho, conseguiu pegar a mão da amiga. Ela disse a ela para segurar tão forte como sempre, ela tentaria puxá-la de volta. A garota que estava pendurada acima do bando de monstros estava muito assustada. Um dos monstros começou a subir na árvore em direção à garota enforcada. Mas no instante, alguém cortou sua cabeça com um golpe rápido. Este foi o personagem principal que veio em auxílio das meninas. Ele também conseguiu matar vários monstros abaixo. As meninas pensaram que foi Vulhou quem veio, finalmente alguém as salvou. Ao tropeçar,
Quem se segurou com mais força caiu, mas foi distraído pelo personagem principal. Xiao conseguiu pegar a garota voando e pular para longe dos monstros. Ao mesmo tempo, ele ainda conseguiu atingir os adversários e repelir os ataques. O herói e a garota pousaram. Ele perguntou se ela estava bem depois desse voo. Ela timidamente respondeu que estava bem. Os animais recuaram temporariamente, deveriam se apressar e voltar para a linha de defesa. O herói deu-lhes uma poção que vai acelerar a recuperação do seu psiquismo e acalmá-los um pouco. Depois de salvar os dois, o herói decolou como um verdadeiro vulhou. Não muito longe do local do resgate, ele viu relâmpagos no céu, mas já vermelhos. No centro da onda ofensiva, uma grande concentração de bestas de nível senhor e várias bestas de nível soberano foi descoberta. Todos os vulhou e grandes generais foram ordenados a se moverem urgentemente para a área especificada. Todos os outros foram ordenados a recuar e deixar imediatamente o campo de batalha. Deveria haver um núcleo ofensivo à frente, e as feras de nível soberano estão além da força do herói, mas ele decidiu apenas dar uma olhada primeiro. Vários monstros voaram sobre o local da batalha, ondas de choque e relâmpagos vermelhos emanaram de lá. No centro estavam Mestre Vulhou e seu chefe. O segundo disse que a informação havia sido enviada e que precisavam aguardar a chegada do grupo principal, sairiam do acampamento siderúrgico em meia hora. Agora servem de isca para que todos os animais não se espalhem pelo território. Um dos monstros voadores foi até capaz de falar devido a uma alta mutação. Ele desejou a morte de Ir e soprou um sopro de fogo para ele. O mesmo chamou o monstro de bruto comum. E como ele quer tirar sua vida, deixe-o abordá-lo pessoalmente. O monstro não se intimidou e lançou um ataque frontal ao Sr. Vulhou. O senhor deu contra-ataques poderosos e se defendeu bem. No final, o monstro caiu direto na cachoeira. Como resultado, eles atraíram as feras mais próximas dos senhores. Juntos, eles não seriam capazes de conter tal número de monstros. Vulhou não desistiu e encorajou o chefe. Não importa quantos sejam, eles devem resistir, os reforços estão a caminho. De repente, um par de feras atacantes é perfurado por uma enorme e poderosa força de raio. Mas os mutantes só ficaram mais irritados por causa disso. O agressor foi Xiao, ele veio em seu auxílio. Em algum lugar ele conseguiu uma lâmina enorme que parecia um canhão. O líder Vulhou não conhecia esse cara, então ficou com raiva porque havia um discípulo em uma batalha tão perigosa, mas o Sr. Vulhou rapidamente o acalmou, dizendo que esse cara era o mesmo filho do irmão Shen. Mesmo assim, não era realmente uma lâmina, mas um canhão que Xiao tirou dos ladrões das minas. O sistema continuou dando recompensas ao cara por matar monstros de nível Lorde. Já cansado e irritado, o personagem principal atacou com ódio os monstros restantes. Ativando 9 lâminas de trovão, ele cortou a enorme cobra em vários pedaços com um só golpe. O poder de combate do próprio Vulhou e de seu chefe aos 18 anos não ultrapassava 10.000. Além disso, todos aqueles que despertaram um talento Rank S são imediatamente recrutados por Mizuki, e os demais não ultrapassam talentos Rank A. O monstro que caiu na cachoeira com o golpe de Vulhou estava vivo e aparentemente queria repetir a luta novamente. Ele estava muito zangado e, além disso, era uma fera de nível soberano que voou com um ataque frontal ao personagem principal enquanto ele lutava contra outros monstros. Depois de liberar suas garras, o monstro mutante estava prestes a matar o cara. Mas nosso herói também não é desleixado, então permaneceu parado e esperando sem ser covarde, com a confiança de que repeliria um ataque mesmo no nível de um suzerano. Tendo liberado novamente a energia acumulada, ele criou um escudo ao seu redor, com o qual também lançou um ataque frontal ao monstro. Vulhou e seu chefe gritaram que Xiao simplesmente morreria sem provar nada, ele não era páreo para enfrentar o Senhor da Fera. A fera, como esperado, perfurou o escudo do herói e desferiu um golpe forte. A armadura do herói se partiu em seu peito. Ele caiu no chão com uma velocidade incrível. O sangue começou a escorrer de sua boca. Ele estava completamente exausto. Isso não foi suficiente para uma fera de nível Lorde. Ele não pensou em parar, ele só queria acabar com ele o mais rápido possível. Ele voou contra o personagem principal com um segundo ataque. Vulhou e seu comandante correram para Xiao, mas não havia esperança. Eles estavam muito mais longe do que a fera. Observando um monstro de nível Lorde voar em sua direção, o cara pensou por um momento que não gostaria de morrer assim. Um enorme pilar cresceu de repente entre o cara e o monstro. Esta é uma proteção dourada. Foi colocado pelo comandante em chefe Yeg e seu destacamento. Ele ordenou que os outros derrotassem os monstros. Ele lidaria com o tigre alado. Vulhou se alegrou com a chegada de Yang. Ele é mais forte do que qualquer pessoa que o homem já conheceu. Sem tremer nas mãos,
Ele ficou na frente do tigre e esperou calmamente pelo ataque. O tigre carregou uma carga de energia elétrica em sua boca para atacar Ig. Mas ele não se importou com isso. Puxando sua lança, voou para a boca aberta da fera e perfurou-a. O tigre caiu. Xiao ficou deitado no chão, exausto, e assistiu à luta. Ele ficou lá e pensou no Sr. Ig. Este homem é incrivelmente forte. Esse era o poder de combate daqueles acima do nível Vulhou. Ao fundo o herói ouviu as vozes do comandante em chefe. Ele disse que o exame estava concluído. O principal era garantir a segurança dos alunos. Já no hospital da cidade, o mesmo comandante-chefe gritou aos trabalhadores que eles eram obrigados a salvar Xiao a todo custo. Ele conversou por videoconferência com o organizador do leilão. A garota disse que o personagem principal é o sobrinho dela, e sobrinho de Yan. Se acontecer alguma coisa com o cara, ela vai se vingar dele. Ela disse que chegaria pessoalmente ao hospital a qualquer minuto, momento em que o médico que operou Xiao saiu da sala de cirurgia. A operação foi um sucesso, suturaram seus órgãos danificados, mas ele perdeu muito sangue, então ainda não recuperou o juízo, vai levar tempo. A garota que chegou ao hospital rapidamente atacou ele com perguntas sobre Xiao. A vida do cara não corre perigo, ele explicou isso para ela, mas ela disse que ele prometeu cuidar dele. Yang respondeu que no deserto há monstros por toda parte, e ferimentos são comuns para um guerreiro, mas a garota não parava de repreendê-lo. Ela sabia que era o mestre da fera, mas o cara tinha apenas 18 anos. A menina não ligava para tudo, ela tomou uma decisão assim que Xiao acordasse. Ela contaria quem eram ela e Yang, mas ele, por sua vez, a dissuadiu. Ela encomendou ao cara um conjunto de armadura feita de escamas de dragão das sombras, mas Ig era contra tal presente. Em sua opinião, tal armadura faria mais mal do que bem. A menina começou a chorar ao perceber como essa criança havia sofrido durante toda a vida. Yan tentou acalmá-la. Ele abraçou a menina e prometeu que o colocaria em seu plantel, onde ficaria sob supervisão e tais lesões não aconteceriam novamente. Enquanto o herói estava inconsciente, ele sonhou com sua mãe, tentou se aproximar dela, mas ao se aproximar acordou imediatamente. E ele já acordou em um campo de aço, em uma cama de hospital, com um soro na mão. Yan chegou ao quarto de Xiao. O herói perguntou há quanto tempo ele estava inconsciente. Yang tirou a máscara da frente dele e respondeu sua pergunta. O cara ficou 3 dias aqui, a ofensiva já havia acabado. Pelos seus cálculos, 2.732 estudantes foram mortos, uma perda enorme que não previram. Os camaradas do protagonista estavam bem. Nesta ofensiva ele salvou muita gente e matou uma fera de nível Lorde, então sua equipe se classificou automaticamente para admissão em Mizuki. Mas há outra coisa em que o herói deve pensar cuidadosamente. Yang se apresentou e disse que estava convidando o cara para se juntar ao seu esquadrão fantasma. Ele apreciou as habilidades do herói na última batalha e pensou bem sobre isso. Todos os membros do esquadrão fantasma são de nível Vulhou e acima. Além disso, o já conhecido de Vulhou também está em seu esquadrão. O herói concordou. Ele ficou extremamente satisfeito com tal oferta. Yang parabenizou o cara por se juntar ao time e disse que eles só partiriam para a próxima missão depois que Xiao se recuperasse. Yang acrescentou que o camarada do herói, Shan, brigou com um homem durante a retirada e agora eles estão presos. No mesmo campo siderúrgico, um homem gritou com os trabalhadores, porque lutou bravamente na linha da frente enquanto seu filho era preso atrás das linhas. Seu filho é um guerreiro, em sua opinião eles não têm o direito de detê-lo, mas Iga apareceu atrás dele e disse que seu filho foi detido por ordem dele. O homem foi surpreendido pelo general. Shan na jaula ficou feliz por Xiao estar vivo. Ele foi lá com o general, e o homem perguntou o motivo da prisão de seu filho. Yang respondeu que seu filho, logo no início da ofensiva, em vez de cooperar com outros guerreiros, começou a lutar com eles para ter mais chances de sobreviver. Xiao interveio na conversa, dizendo que como o assunto diz respeito à sua equipe, eles deveriam deixá-lo resolver o problema. O pai do agressor chamou o protagonista de pirralho que ainda não tem o direito de interferir em tais conversas, ao que Xiao respondeu que como seu filho feriu os amigos do herói no deserto, eles resolverão o assunto de acordo com as leis do deserto. O personagem principal desafiou o filho do homem para um duelo. Vulhou foi até eles. Eles foram para a cela dos amigos de Xiao, disseram que durante o retiro Feng matou um monte de gente, e quase os matou eles mesmos. Shan estava feliz por estar tudo bem com seu amigo, mas não tinha certeza se deveria ir para esse duelo, mas Xiao disse que, já que se ofereceu, com certeza os ajudaria a se vingar das pessoas mortas.
O duelo acontecerá em 5 horas. Vulhou vai controlar o pai daquele cara para que eles não trapaceiem. Ele também vai ajudar na organização. Além disso, os caras agora devem se preparar para a admissão. Do time deles ele excluiu aquela garota, o quinto participante, que os deixou em apuros. Ele ordenou que os rapazes se preparassem bem, principalmente Xiao. Agora ele deveria curar suas feridas adequadamente. O cara disse para ele não se preocupar. Eles se despediram. Já durante o duelo, próximo ao palco, o filho daquele homem começou a ameaçar o personagem principal. Após serem levados ao ringue, o juiz mandou ambas as partes assinarem um acordo. Na arena a luta acontecerá até a morte. Pessoas de fora estão proibidas de interferir. O juiz anunciou o início de um duelo até a morte. Todos na arquibancada torceram por Feng. O pai de Feng disse que à noite um banquete em sua homenagem o aguarda, se ele lidar rapidamente com o personagem principal. Ele disse a Vulhou que não sabia por que ele estavam protegendo tanto esse cara, mas muito em breve o enterrariam. Feng chamou o herói de idiota, dizendo que a diferença no poder de combate não pode ser compensada por um senso de justiça. Como o herói defendeu seus amigos, ele primeiro se livrará dele e depois os torturará lentamente até que eles próprios morram. Feng atacou bruscamente o herói, mas também não errou e bloqueou facilmente o golpe. A multidão admirava Feng, mas Xiao repeliu o ataque com uma calma incrível, chamando de mediocridade. Ele baixou a lâmina do inimigo no chão. Depois disso, movendo a lâmina ao longo da lâmina, ele correu cada vez mais perto de Feng, com a intenção de atacar em resposta. No final, o personagem principal arrancou a espada das mãos de Feng, como se estivesse zombando dele. O pai de Feng referiu-se à simples sorte desse excêntrico na forma de Xiao, mas o cara, por sua vez, jogou fora a lâmina, dizendo que não precisaria nem de arma para combatê-lo. Feng ficou muito zangado com tais palavras e comportamento, correu em direção ao herói pedindo-lhe que morresse o mais rápido possível. Xiao, tendo ativado sua energia, simplesmente esperou pelo ataque de Feng para que ele pudesse receber seu golpe. O próprio cara correu até o inimigo e o aconselhou a aprender a fugir. O personagem principal acertou Feng com um golpe carregado, que por sua vez voou até o final do ringue. O pai de Feng subiu no ringue e quis atacar Xiao porque ele se atreveu a matar seu filho. Vulhou apareceu na frente do homem em um piscar de olhos, ficando entre Xiao e ele. O duelo mortal ainda não acabou, e qualquer um que tentar intervir será morto assim como seu filho. O pai enfurecido não conseguia se acalmar, queria matar Xiao em troca, pois seu filho, embora ele mesmo devesse ter entendido o que estava fazendo, seu filho matou outras pessoas da mesma forma. Feng estava deitado no canto do ringue, ainda vivo e tentando dizer algo para Xiao. O personagem principal não ia ouvi-lo, disse que Feng merece a morte, até porque, diante da ameaça do avanço dos animais, atacou os mesmos guerreiros que ele. Com um golpe final, Xiao acaba com Feng. Seu pai, ao ver isso, entra em pânico e corre até o herói com o objetivo de matá-lo. O pai, zangado com o herói, quer matar o pirralho que se atreveu a matar seu filho. Vulhou cria um escudo de força em torno de si de Xiao. Há muitas pessoas ao seu redor, será ruim se tudo isso se tornar um campo de batalha. Vulhou ordenou que ele finalmente assumisse a responsabilidade, tanto por seu filho quanto pelas pessoas que sofreram com ele. O pai de Feng prometeu que iria rastrear o herói, eles não seriam capazes de protegê-lo pelo resto da vida. Chegará o dia em que Xiao pagará com a própria vida pelo assassinato de seu filho. Ele não será o pai de Feng se não o vingar. No contexto de toda essa disputa, os trabalhadores do ringue já estavam carregando o corpo do oponente morto. O duelo acabou. Vulhou, que estava parado no meio do palco, estava prestes a fazer um anúncio importante. Devido ao ataque dos animais, eles foram obrigados a terminar a prova 2 dias antes, mas todos os pontos dos animais que mataram foram levados em consideração e calculados, e agora os pontos de todas as equipes serão exibidos na tela. Toda a multidão ficou chocada com o desempenho do grupo de Xiao. Eles tiveram o maior número de pontos devido aos senhores mortos. Shan ficou muito surpreso. Ele entendeu que todos esses números eram obra do personagem principal. Posteriormente, cada um dos participantes poderá receber seu boletim escolar, e Vulhou também pediu a Xiao que ficasse um pouco. Ele conduziu o herói a algum escritório. 3 estranhos estavam sentados à mesa. Vulhou os apresentou a Xiao. Estes eram membros do Esquadrão Fantasma e no futuro seus companheiros de armas. O nome da garota era Miao. Ela era uma Vulhou de alto nível e também tinha um talento de nível S, o elemento água. O nome deste era Wang, um Vulhou de nível médio, talento Rank S, elemento metal. O último é chamado Shu,
Vulhou de nível médio, talento de classificação S, escalonamento. Eles não eram contra um camarada como Xiao e o receberam calorosamente. Um dos participantes deixou escapar que conhece o pai de Xiao, mas ele rapidamente riu, dizendo que simplesmente presumia que tinha idade suficiente para ser seu pai. O amigo Vulhou disse a Xiao que ele deveria voltar para casa para recuperar as forças. O herói ouviu, dizendo que fazia muito tempo que ele realmente não voltava para casa. Após sua saída, a equipe discutiu a semelhança do herói com seu pai. Parece que afinal o conhecem de verdade. 7 dias depois, aquela doce vovó com quem comeram mingau voltou à loja de Xiao e ele a tratou novamente. Ela disse que soube como ele foi ferido há alguns dias. O herói confirmou, dizendo que foi ferido durante o ataque dos animais. Ela o elogiou. A experiência de combate do herói está realmente crescendo diante de nossos olhos. O cara disse que precisava trabalhar ainda mais e treinar mais vezes no deserto. Depois de comer ele iria para lá na próxima missão. No deserto, a experiência e o poder de combate são importantes, mas as características do talento também são de grande importância. Quanto mais cedo o herói decidir sobre sua especialização em combate, mais fácil será para ele aumentar seu poder de combate. Depois de algum tempo, Xiao voltou em missão. Uma enorme multidão de pessoas estava na saída para o deserto. A partir do momento em que saíssem, 4 do Esquadrão Fantasma seriam responsáveis pelo seu treinamento especial. Se ninguém tiver dúvidas, podem ir agora mesmo. Os combates acontecerão a 600 quilômetros daqui, em uma área pantanosa. Uma grande coluna de pessoas caminhava na direção que precisavam, e nosso personagem principal também estava entre eles. Miao se aproximou dele, elogiou a armadura do cara e disse para alcançá-los. Ele perguntou à tia se poderia deixar a hierarquia por um tempo, ele precisava lidar com uma coisa. Ela permitiu, mas com a condição de que ele fosse muito cuidadoso e os alcançasse rapidamente. Ele correu completamente na direção oposta da fila. Ela o observou. Vulhou perguntou para onde Xiao foi. Miao explicou-lhe que ele estava cuidando de seus negócios. Ele disse que tinha algumas coisas para resolver, então eles não deveriam se preocupar. O herói correu para alguma clareira e começou a ligar para Bai, dizendo que tinha vindo buscá-lo. Ao ouvir passos altos, ele se virou. Seu animal de estimação pulou sobre ele, só que não era mais um filhote de tigre pequeno, mas um tigre adulto e saudável. Nem meio mês se passou e Bai já cresceu tanto, mas eles deveriam se apressar para o grupo principal se Xiao quiser levar Bai com ele. O herói quer levar o tigre para que possa participar de um treinamento especial com ele. A multidão ainda caminhava, os professores, Vulhou, voavam acima deles, protegendo todo o grupo. As últimas filas notaram que alguém se aproximava, era algum tipo de animal. A multidão se organizou em formação de batalha, os caras estavam prontos para revidar qualquer um. Mas nas costas deste animal havia um homem. Era Xiao quem cavalgava em direção a eles em seu tigre. As garotas das fileiras, que Xiao salvou da árvore, o reconheceram e ficaram felizes em vê-lo vivo. A equipe do herói o reconheceu, gostou do bichinho de Xiao. Afinal ele correspondia ao alto nível do personagem principal. O cara avisou que o tigre não faria mal às pessoas. Vulhou permitiu que ele saísse, mas ele não conseguia diminuir a velocidade, mesmo que ainda fosse grande. No caminho para a tarefa, Xiao perguntou a Gan se ele sabia o que os esperava nesse treinamento. Gan, infelizmente, não sabia, mas ouviu dizer que era bastante difícil. Eles não foram o primeiro grupo a ir para lá. As meninas, que reconheceram o personagem principal, decidiram abordá-lo. Uma das garotas veio agradecer ao cara por salvá-las. O herói disse que naquela época participou da operação de resgate e por isso os ajudou. Eles chegaram aos pântanos. Pelos próximos 14 dias eles vão morar perto deles. Os Vulhou vão guiar e proteger os caras, mas o quanto eles podem aumentar seu próprio poder depende apenas deles. Além disso, eles não devem relaxar. Todos os meses será realizado um teste de combate na universidade para avaliar suas habilidades. Os mais baixos da classificação serão excluídos. Após esses anúncios, os caras foram liberados para se dividirem em grupos. Gan disse que agora há apenas 3 pessoas no grupo. Aquela garota foi expulsa e Shan não pôde vir. O herói percebeu que não estava preocupado consigo mesmo, mas o resto de seus parceiros poderiam estar em perigo enquanto ele não estivesse por perto. Essas mesmas meninas abordaram a equipe de Xiao no momento certo e se ofereceram para se unir, já que também tem poucas pessoas na equipe. O personagem principal concordou. São 3, são outros 4, nunca muita gente. As meninas ficaram felizes porque sua equipe tinha o membro mais forte de toda a universidade.
Xiao sugeriu que todos encontrassem um lugar onde pudessem descansar. O terreno nos pântanos é complexo e quanto mais fundo você se aprofunda no matagal da floresta, mais criaturas venenosas encontrarão. Não é mais possível ir mais fundo. Encontraram uma clareira adequada. Xiao disse que todos se dividiriam em 2 ou 3 pessoas para uma caçada mais segura. Uma das meninas pediu para entrar no grupo de Xiao. Ele concordou em ir com ela. Como resultado, eram 7. Precisamos dividir em 3 grupos. No caminho para buscar as vítimas, Xiao perguntou ao parceiro qual talento ela havia despertado. A garota respondeu que tinha um talento de nível B, a telepatia. Ela pode literalmente ouvir os pensamentos dos animais, mas infelizmente no campo de batalha esse é um talento inútil, então ninguém queria levar um elo tão fraco para sua equipe. Chegando ao local, ele pediu à menina que cuidasse do tigre enquanto o herói limpava a área. 5 crocodilos mutantes o atacaram de uma vez, mas o cara, como sempre, sem muita dificuldade derrotou a todos com apenas alguns golpes de lâmina. Ele foi observado por Miao e Vulhou. Eles compararam as habilidades de Xiao com as de Yang. Enquanto os outros alunos chegam a 5.000, esse cara já deveria ter 50.000 de poder de combate. Miao também ouviu que seu parceiro iria pular o nível Vulhou. Ele confirmou isso. Seus planos eram entrar em um novo espaço diferente em alguns dias. A personagem principal pediu à sua parceira que o ajudasse a limpar o campo de batalha. Ela assumiu todo esse trabalho. De repente, o chão sob os chifres do protagonista começou a ferver violentamente, como se estivesse prestes a explodir. Foi o que aconteceu, mas Xiao conseguiu agarrar seu parceiro e evitar a explosão. Um enorme piton com cabeça de veado saiu do chão. Era um senhor do mais alto nível.